que as mulheres que Deus levanta hoje são mulheres visionárias. Visionárias. Deus trabalha com visões. Deus trabalha com visões. Por isso a fé vê. Débora viu. Cada mulher de fé vê aquilo que os olhos humanos não veem. Deus sempre trabalhou com visão. Tudo começa com uma visão. Diga isto: tudo começa com uma visão. O universo que Deus cria é o projeto através de palavras do que Ele vê. E Ele nos criou semelhantes a Ele. Então tudo começa com uma visão. Hoje você vai levantar o seu olhar e ver. Para criar, Deus projeta a visão pelas palavras. E Deus vai fazer de cada uma aqui membro deste exército de mulheres poderosas, que proclamam a palavra, vendo os resultados antes mesmo que se materializem, vendo os projetos de Deus, vendo no mundo espiritual o que Deus quer realizar. Para criar, Deus projeta a visão pelas palavras. Aqui está uma definição de visão. A visão é um quadro mental do futuro estado desejado. O alvo final é o que você deseja alcançar. A definição do seu propósito. O que você vê? O que você vê? Como você vê? Ergue os seus olhos para cima e para frente. Deus chamou Abraão. Ele obedeceu. Ele é considerado um homem de fé. Mas houve duas ocasiões em que Deus o chama para tirar os olhos das circunstâncias. Que vês? Aqui em Gênesis 13, 14 e 15 está a primeira ocorrência. Então, depois de que Ló foi embora, prometeu Yahvé, Deus de Abraão: ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Olha, peregrino na terra, mas tem uma promessa. Onde estás, Abraão? Esse não é o teu destino. Estás olhando para o lugar onde estás hoje? Ergue o olhar. Ergue os teus olhos. Observa. Toda a terra que vês, eu te darei. Que terra? Que vês. Diga, que vês. A ti e a tua descendência para sempre. A outra ocasião é que ele está ficando cada vez mais velho. Deus promete um filho e ele não vem. Então Yahvé conduziu Abrão para fora da tenda e orientou: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. As duas perguntas estão relacionadas com a promessa primeira. Vamos ler? Então Yahvé veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas
por meio de ti. Você tem uma promessa. Esta promessa de Abraão é para você também. Sai da tua terra. Sai do ambiente no qual nasceste, onde criaste raízes neste mundo do pecado. Eu tenho algo para ti, eu planejei um futuro glorioso para a tua vida. Eu vou te mostrar. Mas é preciso alinhar a tua visão, a visão que eu tenho de ti. Hendricks assim fala sobre a visão. A visão também energiza o caráter, mobiliza-o, dá-lhe direção e foco, torna-o produtivo. Sem visão, o caráter permanece ocioso, como uma peça de artesanato que é admirada, mas não usada. O que você vê? O que Deus queria fazer com Abraão? Mudar o foco da visão. A promessa. Não olhe para a circunstância, olhe para a promessa. Não guarde a imagem do problema, guarde a imagem da promessa. Não foque a sua mente no problema, nas circunstâncias negativas, nas demoras. Foque a sua visão, concentre a sua mente na promessa. Por isso ergue o olhar, deixa de olhar para baixo, deixa de olhar para as circunstâncias, levanta o teu olhar, ergue o teu olhar para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Tudo o que fores capaz de ver, isso te darei. O limite é a tua visão. Deus não se limita, mas nós podemos limitar o que Ele quer fazer na nossa vida. Deus vê além das nossas circunstâncias, queridos. Deus vê além das nossas aparências, para as possibilidades ilimitadas do que Ele projetou para a nossa vida. O que Deus vê? O que Deus vê? Estamos aqui. O que Deus viu naquilo que os olhos humanos não viam, e nem estas pessoas viam. Um simples pastor de ovelhas, chamado Abraão, Deus viu que ele se torna o pai de muitas nações. Um filho mais novo chamado José, desprezado por irmãos invejosos. Deus vê que ele se tornará o segundo no comando de uma grande nação. E ele há de proteger a linha de salvação de Deus. O que Deus vê? Um bebê no egípcio, chamado Moisés, condenado a ser morto, é protegido pela filha de Faraó, e conduz o povo de Deus, da terra de escravidão para a terra da promessa. Quem poderia ver isso? Deus. Que Deus vê um jovem mais novo chamado Davi, deixa de cuidar de ovelhas e se torna o maior rei de Israel, e encabeça a linhagem real até o Messias. O que Deus vê? Uma virgem chamada Maria torna-se a mãe do Filho de Deus. O que Deus vê? Um fariseu justo e erudito chamado Saulo, cuja missão era perseguir e matar cristãos, torna-se o maior plantador de igrejas da história. Deus olha para você, o que Ele vê? Deus não vê com os seus olhos, levanta o seu olhar para começar a ver o que Deus vê em você e através de você nesta geração. Todos aqui são testemunhas, isso que acabamos de mencionar, de um Deus maravilhoso, que vê além das circunstâncias e aparências terrenas, para as possibilidades ilimitadas da vida de seus filhos. É isso que Deus vê. Portanto, queridos, leia aí o que está bem destacado no céu. Ousemos ver-nos como Deus nos vê.
De novo, ousemos ver-nos como Deus nos vê. Oh, aleluia! Deus nos vê com outros olhos. Por isso que a gente precisa de cura, né? Aleluia. Ficamos satisfeitos com o lugar onde estamos. Deus diz: ei, menina, Deus não queria que Abraão se estabelecesse e parasse onde estava. Deus não quer que você pare aqui. Esse não é o seu destino. Deus não completou o que Ele tem para fazer na sua vida. Deixa de comodismo. Deixa de comodismo. Você veio a esta conferência aqui para receber uns espinhos no seu ninho. Para levantar. Levanta o olhar. Deus tinha mais para ele. Deus tem mais para você. Sua jornada estava apenas começando e a sua não terminou. Deus disse a Abraão: olhe para cima de onde você está. Olhe para cima de onde você está. Leia o que está na tela. Olhe para frente. Você acabou de começar. Na vida, o que você vê é muito importante. Mas tem outra coisa. De onde você vê? De onde? Não é apenas o quê, mas de onde você vê. Sua localização também é muito importante. Alguém no topo de uma montanha terá uma visão mais ampla de seu ambiente do que quem vê no vale. Quem vê a superfície do mar tem uma visão, quem desce às profundezas tem outra. De onde? De onde? De onde você vê? Espiritualmente, onde você está? No topo da montanha ou no vale? Quão poderosa é a sua visão espiritual? Quão eficazes são seus olhos para ver no reino do Espírito? Efésios 2,16, leia por favor comigo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. De onde você vê? Você vê do vale ou você alça voo e reconhece a sua posição? Eu estou em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. Vou ver de cima para baixo. Aleluia! Quando você entra no avião e ele vai alçando o voo e você olha para baixo, os arranha-céus se tornam menor que uma caixinha de fósforo. É assim também no mundo espiritual. Quando eu me vejo em Cristo e olho para todas as circunstâncias deste lugar, tudo está debaixo dos meus pés. Eu estou em cima. Aleluia! Praga alguma chegará à minha tenda. Estou lá em cima. Eu amo essa expressão, regiões celestiais. Porque Paulo diz que nós lutamos contra quê? Contra potestades nas regiões celestiais. É do mundo espiritual. Mas também ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Onde? Minha filha, todas as suas bênçãos estão lá, prontinhas para você receber. Todas as bênçãos estão nas regiões celestiais. Mas também Paulo diz mais, que Jesus está nas regiões celestiais. E depois diz que nós também. Quando nos convertemos, na realidade nós morremos com Ele,
ressuscitamos com Ele e nos assentamos com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então é desta posição em Cristo que nós vamos nos levantar como mulheres fortes em Deus, cheias do Espírito, adoradoras, amantes da palavra, cheias de fé, com ousadia e coragem, cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Tu és o que tu vês. Tu és o que tu vês. São duas coisas que eu ensino a todo mundo, desde a hora que chegar diante de mim. Tu és o que tu vês e tu tens o que tu dizes. Tu és o que tu vês e tu tens o que tu dizes. Como te vês? Como te vês? Você conhece a história dos espias, em Números 13. Chegaram à beira da terra. Moisés envia os espias, comprovam que tudo é conforme Deus disse, mas eles tinham um problema de visão. E o que eles declaram? 10 deles, leia por favor. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e também aos olhos deles. Quem disse que aqueles moradores os viam como gafanhotos? Eles próprios. Eles. Ninguém chegou e disse, vocês são gafanhotos. Eles se viam. Eles se viam. É o problema da visão. Com gafanhoto, não se conquista a terra. Lugar de gafanhoto é no deserto. Então eles morreram no deserto, porque se viam e declaravam que eram como gafanhotos. Tu és o que tu vês, tu tens o que tu dizes. Vamos hoje entender isto. Alinhar a minha visão como Deus me vê. Qual é a minha identidade? Nosso maior problema de rejeição é um problema de identidade. Porque tememos avançar, porque tememos as críticas. Um problema de identidade. Em um momento crucial, aquilo em que você se concentra, determina o que prevalecerá na sua vida. Se vai ser o problema ou se vai ser a promessa. É o problema ou é a promessa? Como você se vê? Como você se vê? Como você se vê? A maioria de nós se vê através das lentes dos outros. O que os outros disseram sobre você. A forma como você foi tratado quando criança pode obscurecer a visão de si mesmo. O mundo faz você pensar que precisa parecer e agir de determinada maneira. Não atingir certos objetivos, ou não obter certos diplomas acadêmicos, que outros tenham, pode fazer você sentir menos que. Você se compara com os outros, isso faz você sentir mal consigo mesma. A lista pode continuar. Mas você, leia a última frase que está na tela. Mas você pode andar no caminho que Deus planejou para você, reconhecendo que precisa mudar sua perspectiva. Como mudar o modo de você se ver? Queridas, Deus tem o poder de mudar seu coração e permitir que você se veja como Ele o vê, como Ele a vê. Deus pode levar-nos a experiências profundas de cura.
O que é que nos prende? Muitas vezes são os problemas do passado. Deus vê você como maravilhosa. Amém? Queridos, quando eu penso na parábola de Jesus, do negociador, do comprador de pérolas, aquele que vê uma pérola. Aleluia! Glória a Deus nas maiores alturas. Seja exaltado, Yahvé, seja exaltado acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Que dia maravilhoso para vivermos este dia 25 de outubro de 2025, quando um evento tão especial deve estar acontecendo a partir das 9 horas da manhã, no Centro Esportivo do Tietê, em São Paulo, e transmitido para todo o mundo. 1 milhão de mulheres intercessoras proféticas e no espírito de Esther, os mardoqueus, homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, anciãos, todo o corpo de Cristo, um só coração, uma só voz, diante do trono, e que o Espírito de Deus nos possua todos para verbalizar na terra o que está sendo transmitido no céu, diante do trono do nosso Deus Altíssimo. Vamos orar. Deus Altíssimo, Deus poderoso, excelso, sublime, eterno, Tu és mais majestoso que os montes eternos. Estás coroado de toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração. E nós na terra fazemos eco à adoração do trono, proclamando Santo, Santo, Santo és Tu, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que eras, que és e que hás de vir. Santo, Santo, Santo és Tu, Yahvé Sabaoth, toda a terra está cheia da Tua glória. Aleluia! Tua glória enche os céus e a terra, Tua glória enche a nossa vida, e nós tributamos a Ti a honra, o louvor e a adoração que Te são devidos, no nome precioso e bendito de Yeshua HaMashiach, nosso bendito Redentor. Amém e amém. Hoje vamos começar, depois de termos tido 3 lives sobre a intercessão profética, embora não seja o assunto ainda esgotado, mas uma introdução preparando-nos para o que hoje estará ocorrendo. Mas hoje vamos dar início, não vamos esgotar o nosso assunto, mas vamos começar hoje falando sobre decretos e proclamações. Nós nos referimos aqui e ali nas lives sobre a necessidade de decretarmos, de declararmos, de verbalizarmos. Hoje vamos começar a analisar o assunto mais profundamente. Você tem diante de você uma letra hebraica, a década de Pei, 8. No hebraico, as letras são números, os números são letras, as letras são imagens. As imagens têm um significado profético e cada ano no calendário hebraico nós temos refletido sobre o significado profético das letras, dos números, e quando entramos nesta década, que é a década de 80 no calendário hebraico, a letra P é a imagem da boca. Quando olhamos para o hebraico mais antigo, as imagens ainda eram bem mais definidas. Mas vivemos a década de Pei, a década da boca. E estamos na metade da década, estamos no ano ainda 5, mas entrou agora o 6, o ano 86 no calendário hebraico, e que é o mesmo número com o qual termina o nosso
calendário gregoriano 6. Não vou falar dos 6. Estamos falando, simplesmente trazendo à memória que estamos numa década em que temos falado da importância de vigiar as nossas palavras e de alinhar a nossa boca com a boca de Deus e emitir os seus decretos, confessar a palavra, confessar a nossa confissão, a nossa declaração de fé. Então, o poder dos decretos e proclamações, vamos navegar pela palavra, conscientizando-nos do poder das palavras que nós pronunciamos. Estamos entrando num assunto muito sério, que requer uma mudança, que requer arrependimento, que requer uma análise, um cuidado e até mesmo, eu diria, um policiamento. Temos que chamar aqueles que estão conosco e convivem conosco para nos policiar uns aos outros, porque como pecamos na palavra. Por isso é que Tiago diz que quem não peca com a boca, quem controla a boca pode controlar qualquer coisa. Mas vamos nos conscientizar do poder que reside naquilo que nós verbalizamos. Estamos em um tempo profético, onde Deus está restaurando o entendimento sobre a autoridade que Ele nos deu através da nossa boca, através da palavra. As Escrituras estão repletas de ensinamentos sobre o poder extraordinário das nossas palavras, e você vai ver isso hoje. Quantos textos bíblicos, e não estamos trazendo aqui todos os textos, nós nem temos condições de fazer isso, seria tempo demais, mas cada declaração que fazemos, eu gostaria que você lesse e começasse a internalizar o que queremos transmitir com esta declaração. Cada declaração que fazemos carrega peso espiritual e tem a capacidade de moldar nossa realidade. Não são apenas sons que desaparecem no ar. Às vezes nós achamos que, falou não tem importância, são sons que somem. Não, senhores, são sementes plantadas no reino espiritual que irão produzir frutos, sejam bons ou sejam maus. Neste ensino, nós vamos explorar profundamente, começamos hoje o assunto, o que a palavra de Deus revela sobre este tema crucial para a nossa caminhada cristã. Começamos aqui com a origem das nossas palavras. Palavras de Jesus, Mateus 15, 19. Muito importante atentar para o ensino de Jesus nos capítulos 14, 15, 16 do Evangelho de João, todos eles na mesma noite em que Jesus foi traído. É como que o ensino final, antes da sua crucificação, de extrema importância. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Mateus 12, 34. Vamos ler vários textos para começar. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então aqui está, onde se originam nossas palavras? No nosso coração. No nosso coração. Jesus nos ensina uma verdade fundamental. Nossas palavras são o transbordamento do que está armazenado dentro de nós, em nosso coração, na nossa mente. Não podemos separar o que falamos daquilo que nós cultivamos em nosso interior. Por isso, a transformação genuína das nossas palavras começa dentro de nós, começa em nosso interior. O coração instrui a boca. Provérbios 16, 23. O coração do sábio instrui sua boca e aumenta em seus lábios o conhecimento. A sabedoria não é apenas conhecimento acumulado, mas é a capacidade de falar no tempo certo, com as palavras certas,
Um coração sábio governa a língua e produz palavras que edificam e trazem vida. Outro texto para o coração instruindo a boca, Lucas 6,45, é Jesus falando: o homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, pois a boca fala do que o coração tem em quantidade. Nosso coração é um tesouro do qual retiramos constantemente. A qualidade do que sai depende da qualidade do que foi depositado. Daí a importância de guardar o coração acima de tudo. As palavras que edificam. Paulo fala em Efésios 4:29, vamos ler todos juntos: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Paulo nos dá uma instrução clara e direta. Nossas palavras devem ser instrumentos de construção e não de destruição. Cada conversa é uma oportunidade de transmitir graça, favor imerecido de Deus para aqueles que nos ouvem. Isso requer vigilância constante sobre o que permitimos sair da nossa boca. Que coisa importante, hein? Pergunte-se: minhas palavras edificam ou destroem? Elas transmitem graça ou peso? Esta consciência nos ajuda a alinhar nossa fala com o coração de Deus. A língua como espada e como medicina. Provérbios 12, 18 a 19. Leiamos. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Palavras imprudentes ferem profundamente, deixando marcas que demoram a cicatrizar. Elas cortam relacionamentos, elas destroem vidas quando elas são espada. Mas a língua de saúde é diferente. Palavras sábias trazem cura, trazem restauração, trazem vida. Elas são como bálsamo que acalma feridas e restaura esperança. Verdade que permanece. A língua dos sábios é saúde. Aqui está a permanência da verdade. O lábio da verdade permanece para sempre. Palavras fundamentadas na verdade de Deus transcendem o tempo, continuam produzindo frutos de geração em geração. Agora, a mentira é transitória. A língua da falsidade dura apenas um momento. Mentiras podem até parecer vantajosas temporariamente, mas sua influência é passageira, suas consequências são devastadoras. Portanto, escolha sempre a verdade, mesmo quando for difícil. A verdade liberta, cura e permanece eternamente. Quais as palavras agradáveis a Yahvé? Salmo 19:14. Aqui está uma oração do salmista, um desejo do salmista. Seja esta nossa também. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Yahvé, rocha minha e redentor meu. Esta deveria ser a oração diária de cada um de nós. Davi compreendeu que tanto as palavras pronunciadas quanto os pensamentos do coração precisam ser agradáveis a Deus. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Não basta controlar apenas o que dizemos externamente. Nossos pensamentos precisam também ser puros, precisam estar alinhados com a vontade divina. Quando buscamos agradar ao Senhor com nossas palavras, com nossas meditações, aí sim
Ele se torna nossa rocha firme, nosso Redentor constante. Há uma segurança, a redenção nessa nossa postura de submissão à sua palavra. Paulo nos orienta a ter uma palavra temperada com sal. Colossenses 4:6, leiamos: a vossa palavra seja sempre, não é de vez em quando, amável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Paulo usa uma metáfora culinária poderosa. Nossas palavras devem ser temperadas com sal. O sal realça o sabor, preserva, purifica. Assim devem ser nossas conversas, agradáveis, preservadoras de relacionamentos, purificadoras de ambientes. A graça em nossa fala nos capacita a responder adequadamente a cada pessoa em cada situação. Não é rudeza disfarçada de honestidade, mas é uma verdade envolta em amor. Recebendo sua herança, suas declarações ajudam a receber a sua herança do Senhor. Sabia? Há uma conexão profunda entre o que declaramos e o que recebemos do Senhor. Nossa herança espiritual não é apenas algo que nós aguardamos passivamente. Ela é ativada através das nossas declarações de fé alinhadas com a palavra de Deus. Quando proclamamos, verbalizamos as promessas divinas sobre as nossas vidas, nós estamos cooperando com o plano celestial. Nós estamos abrindo as portas da manifestação da vontade de Deus em nossa realidade terrena. Vejamos o que diz Josué 1:8, que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Confissão, verbalização. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir conforme com tudo o que nele está escrito. Aqui está uma promessa. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Deus deu a Josué uma fórmula de sucesso. Você quer ser bem-sucedido? Quer ter sucesso? Aqui está uma fórmula infalível. Manter a palavra constantemente nos lábios e meditar nela continuamente. Esta não é uma sugestão, mas é uma instrução divina para a conquista da prosperidade. O mesmo princípio que Deus deu a Josué se aplica a nós hoje. Qual é o significado de meditar? Hagá, igual a proferir. A palavra hebraica para meditar em Josué 1:8 é Hagá, que significa literalmente proferir, murmurar, balbuciar, emitir som. Pode até significar gemer e rosnar. Então, múltiplos são os significados da palavra meditar. Isso nos revela que a meditação bíblica não é apenas uma reflexão silenciosa, mas envolve declaração audível da palavra. Proferir, declarar. Então, eu medito falando, declarando. É falar as Escrituras em voz alta, permitindo que elas penetrem profundamente em nosso espírito. Eu sempre repito onde quer que eu pregue, onde quer que eu ensine, porque eu tenho uma maneira de ser, eu quero usar a tecnologia, quero usar tudo quanto Deus nos dá para levar a palavra de uma forma mais clara, mais profunda e mais reprodutiva. Então eu tomo o tempo de preparar PowerPoints e de jogar os versículos na tela e digo para as pessoas verbalizarem, leia em voz alta, leia em voz alta. E não é simplesmente porque quero que a coisa seja dinâmica, não. É porque existe um princípio de verbalização. Quando eu declaro a palavra, há um poder.
Então, quando eu leio a palavra em voz alta, quando eu profiro, eu estou liberando um poder sobre mim, porque a palavra de Deus está carregada de vida e de poder. Então, quando eu verbalizo a palavra, há um poder liberado sobre mim e há um poder liberado sobre a atmosfera. Então, falar as Escrituras em voz alta permite que elas penetrem profundamente em nosso espírito. Os nossos antepassados na fé murmuravam as Escrituras constantemente, permitindo que a palavra moldasse seus pensamentos, suas palavras e suas ações. No Salmo 1, 2, nós encontramos o mesmo princípio de Josué. A árvore plantada junto às águas, aqui é acrescentado este aspecto. Quando, depois do Salmo dizer que meditamos na palavra, ao contrário, sua plena satisfação está na lei de Yahvé, este é o justo, em hebraico, Torá, na instrução, e na sua lei medita dia e noite. Então, quando eu faço isso, no caso do texto de Josué, diz que eu vou prosperar em tudo. E aqui diz, eu sou como uma árvore plantada à margem de águas correntes, sempre fresca, reverdecendo. Há um deleite na palavra. O homem bem-aventurado encontra sua satisfação completa na Torá do Senhor. Não é obrigação pesada, mas é um prazer genuíno. E é uma meditação constante, dia e noite, sem cessar. A palavra não é apenas para momentos devocionais, mas para toda a vida. Em todo o tempo ela deve estar nos meus lábios. E é um fruto garantido, como árvore bem irrigada que medita na palavra, produz fruto em sua estação e prospera em tudo, assim nós. Há uma mudança interior. A declaração pode mudar, em primeiro lugar, nossas emoções. Nossas palavras não apenas refletem nosso estado emocional, elas têm poder de transformar o nosso estado emocional, a nossa vida. O que declaramos sobre nós mesmos e sobre nossas circunstâncias influencia diretamente como nos sentimos e como reagimos às situações da vida. A ciência moderna confirma